Olá! Hoje eu vim falar sobre a anulação de casamento religioso. Você sabia que é possível anular um casamento religioso? Muitas pessoas que se casaram na igreja e depois se divorciaram no civil gostariam de se casar novamente no religioso, mas não sabem como fazer isso. Nesse vídeo, então, eu vou explicar os motivos que podem levar à anulação de um casamento religioso e como é o processo para isso. Então, o que é a anulação de um casamento religioso? Bom, a anulação de um casamento religioso é diferente do divórcio civil. Enquanto no divórcio civil dissolve o vínculo jurídico entre os cônjuges, a anulação de um casamento religioso, ela declara que esse vínculo nunca existiu aos olhos da igreja. Isso significa que o casamento ele foi inválido desde o início por algum motivo grave que impediu a livre manifestação dos noivos ou que violou alguma norma da igreja. Na Igreja Católica, por exemplo, o processo para anular o casamento é bastante detalhado e pode ser um processo longo. O libelo, que é a petição inicial no processo de anulação do casamento na Igreja Católica, nada mais é do que uma descrição detalhada do casamento e de todas as razões pelas quais a pessoa que está pedindo anulação acredita que o casamento foi inválido desde o início. Por exemplo, pode ser que um dos cônjuges tenha sido coagido a casar, ou que um ou ambos não tinham a intenção de manter a fidelidade conjugal ou de ter filhos, que são considerados componentes essenciais de um casamento válido na Igreja Católica. O libelo, ele deve ser então apresentado ao Tribunal Eclesiástico, que é o local também conhecido como Tribunal da Rota Romana, para casos mais complexos, onde então ele será analisado. Se o tribunal decidir que o casamento tem mérito, que o caso tem mérito, será iniciado um processo formal de investigação. As testemunhas serão ouvidas e ambos os cônjuges terão a oportunidade de apresentar suas perspectivas. Dependendo do resultado dessa investigação, o casamento ele pode ser declarado nulo, o que significa na prática que nunca existiu do ponto de vista da igreja. Isso é diferente do divórcio, onde o casamento é reconhecido e depois dissolvido. Quais são então os motivos que podem anular um casamento no religioso? Bom, os motivos que podem anular um casamento religioso variam de acordo com a religião dos cônjuges. Cada religião tem suas próprias regras e critérios para definir o que é um casamento válido e o que pode torná-lo nulo. No entanto, alguns motivos comuns são falta de idade mínima, se um dos cônjuges era menor de idade na época do casamento e não tinha autorização dos pais ou representantes legais, o casamento então pode ser anulado. Outro motivo seria a consanguinidade, se os cônjuges são parentes próximos como irmãos, tios, sobrinhos ou primos em primeiro grau. O casamento pode ser anulado por impedimento de parentesco. Outro motivo seria a existência de um vínculo anterior. Se um dos cônjuges já era casado no civil ou no religioso com outra pessoa na época do casamento, o casamento pode ser anulado por bigamia ou poligamia. Outro motivo comum é a disparidade de culto religioso. Se os cônjuges pertencem a religiões diferentes e não obtiveram uma dispensa da igreja para se casarem, o casamento ele pode ser anulado por falta de unidade de fé. Também é possível anular com base no vício do consentimento, se um dos cônjuges foi coagido, enganado ou induzido em erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge. O casamento pode ser anulado por falta de liberdade ou de conhecimento. E como então é o processo de anulação de um casamento religioso? Bom, o processo ele depende da religião dos cônjuges e da autoridade competente para julgar o caso.
Em geral, é necessário apresentar uma petição à autoridade eclesiástica com os documentos que comprovem o motivo da anulação e as testemunhas que possam confirmar os fatos. A autoridade eclesiástica irá analisar o pedido e ouvir as partes envolvidas, podendo conceder ou negar a anulação. E quais são as consequências, então, dessa anulação? Bom, a consequência principal da anulação é que os cônjuges ficam livres para se casarem novamente no religioso com outra pessoa, sem que isso seja considerado adultério ou infidelidade. Além disso, a anulação de um casamento religioso não afeta os direitos e deveres civis dos cônjuges, como partilha de bens, pensão alimentícia, guarda dos filhos. Esses aspectos devem ser resolvidos no divórcio civil. Anulação de casamento religioso, então, é uma possibilidade para aqueles que se arrependeram de ter se casado na igreja e querem recomeçar sua vida amorosa com outra pessoa. No entanto, é preciso ter em mente que esse é um processo complexo e demorado e exige provas robustas e que nem sempre é garantido. Por isso, é recomendável consultar um advogado especialista em direito matrimonial e familiar antes de tomar essa decisão.